Gente, hoje vamos adentrar num assunto que está lá no nosso conteúdo programático para concurso da Prefeitura de Paulo Afonso, que é História da Bahia. Eu não poderia começar a falar desta aula sem me lembrar de um baiano arretado, poeta, escritor, professor de língua portuguesa, o professor Jorge Portugal, que tanto cantou a Bahia, que tanto encantou a Bahia, apresentador, poeta, cantor, é aquela música que a gente vê na Rede Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, é de autoria dele, de Jorge Portugal. Mas, professora, quem é Jorge Portugal? Jorge Portugal é um baiano de Salvador, formado em letras, deu aula na Escola Pública de Salvador, escola particulares, depois virou apresentador da Rede Bahia. Eu conheci quando ele apresentava um programa chamado de Aprovados, onde ia vários alunos pré-vestibulandos, e ele trabalhava a questão dos vestibular da UFPA, da UNEB, e eu, como pré-vestibulanda, era assim assídua nos dias de sábado, era de manhãzinha no sábado, né? Porque programa educativo só passa de manhã, que só assiste quem quer mesmo. Acordava cedinho para poder assistir. O professor Jorge Portugal morreu antes de ontem, no dia 3, é vítima de um infarto lá em Salvador, tristeza para toda a Bahia, 63 anos. Né? Quem nunca ouviu falar que a Bahia, né, é o berço do Brasil? Pois é, meu povo, Bahia é o berço do Brasil. E a gente vai saber por que se diz que a Bahia é o berço do Brasil. Depois, a gente vai entender também por que nós estamos tão longe, a quase 500 quilômetros de Salvador, e somos Bahia e somos baiano. Quem nasce no estado é baiano, quem nasce na capital é soteropolitano. Pois é, vamos falar dessa nossa história, que assim, eu sou encantada, né, pela história da Bahia e sou triste também pela discrepância, né, que acontece em Salvador e na Bahia. Nós temos um grupo de pessoas muito ricas e um grupão de pessoas muito pobres. Não diferente do restante do país, a Bahia sofre a questão da desigualdade social. Pois é, gente, eu trouxe para vocês aqui a bandeira da Bahia, muito bem desenhada, por sinal, só que não, né, gente? Valorize a minha boa vontade, né? Essa nossa bandeira, ela tem um triângulo, né, num fundo azul, e ela tem uma lista branca e uma lista vermelha. Mas, professor, o que significa isso? As listas vermelhas faz uma referência aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram a primeira república do mundo. Então, lembrando dos ideais republicanos e emancipacionistas, nossa bandeira tem essa cor vermelha, essa faixa, duas faixas vermelhas. E aí nós temos a parte azul, também faz referência aos Estados Unidos, que eu não sei se vocês lembram, lá nos Estados Unidos é azul, vermelho e branco, cheio de estrelas representando os estados norte-americanos, os estados americanos. E nós temos um triângulo ali dentro de um quadrado azul. O que significa esse triângulo? Representa duas grandes lutas emancipacionistas que aconteceram na Bahia e em Minas Gerais, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que são dois movimentos importantíssimos na história do Brasil, movimento em que brasileiros se revoltam contra Portugal, aquela nossa dominadora. Pois é, a nossa história aqui da Bahia começa lá em 1500. E 1500 não foi o ano que os portugueses chegaram aqui com Pedro Álvares Cabral? Isso mesmo. É o ano em que chegou aqui quem? Chegaram aqui quem? Os portugueses, os lusos portugueses. Pois é, porque eles desembarcaram aqui na Bahia. Por isso que se diz que Bahia é o berço do Brasil. Porque os portugueses, no dia 22 de abril de 1500, desembarcaram aqui, lá em Porto Seguro, lá na Baía de Cabralha, que hoje é Santa Cruz Cabralha, que é o primeiro povoado que esses portugueses fixaram moradia. Foi lá também que aconteceu a nossa primeira missa, a primeira missa do Brasil, que foi celebrada por Frei Henrique
Soares Coimbra, no dia 26 de abril. Mas, professor, os portugueses chegam aqui, já vão impondo a missa? Pois é, vocês se lembram que os portugueses eram católicos fervorosos e, junto com eles, vinha um grupo católico de missionários chamados de jesuítas. E a função dos jesuítas era catequizar os povos encontrados. E quais foram os povos que eles encontraram aqui? Aqueles a quem eles vão dar o nome de índios, porque eles queriam ir para as Índias, que era a Ásia na época, eles chamavam de Índias, e aí todos que eles encontraram nesse novo mundo, né, que eles vão chamar a América de Novo Mundo, eles vão atribuir esse nome, índios. São os nativos brasileiros, viviam também lá em Santa Cruz de Cabralha. Neste momento, eles vão formar algumas comarcas, que é algumas povoações, que são Porto Seguro, e também vão criar 4 comarcas, que é lá no Recôncavo. A Bahia, ela tem várias regiões, porque ela é muito grande. Dessas 4 regiões, onde você, meu aluno, se encaixa? Onde vocês acham que nessas 4 regiões, Paulo Afonso se encaixa? Pense aí. Então, o que é que acontece? Lá no Recôncavo Baiano, que é a região onde tem, eu acho que a maior cidade é Santa Antônio de Jesus. Santa Antônio de Jesus, a Margosa, aquela região da Bahia, ela é chamada de Recôncavo Baiano, onde se desenvolveu a cana-de-açúcar. Estou falando isso do século XVI e século XVII. E aí nós vamos ter, lá em Jaguaribe, farinha de mandioca, onde a economia era farinha de mandioca. Em Tabuleiros, o fumo e a mandioca. E no sertão, a criação de gado, a pecuária. Por que que eu enfatizei tanto falar de sertão? Justamente porque a região onde a gente vive, nesse clima semiárido, nessa região que vai se desenvolver a partir da criação de gado, a partir da pecuária. Então, nós, Paulo Afonso, se encontra aqui nessa região que é subdividida, tanto o Nordeste quanto a Bahia, que chama-se sertão, e vai se desenvolver com a criação de gado. Pois é. E aí, vocês lembram que os portugueses vinham para cá com o objetivo de explorar o que o Brasil tinha. Aí, quando eles descobrem o pau-brasil, que se torna a economia de extração vegetal, que eles vão extrair para mandar a Portugal. E depois vai se desenvolver ainda no Brasil colônia, vai se desenvolver numa região que se chama sul da Bahia, que é Ilhéus, Itabuna, aquela região ali onde eles vão se desenvolver a cultura do cacau. Eles vão produzir cacau no sul da Bahia. Aí o que acontece? Nós vamos ter, ainda no século XVI, quem é meu aluno aí, né, raiz, sabe, que a gente para somar o século, a gente pega os 2 primeiros dígitos do ano e soma com mais um. Se a povoação da Bahia começa lá em 1534, significa dizer que a Bahia começa a se desenvolver, a se povoar no século XVI, né? Que eu peguei o 15, somei com 1, ficou século XVI. Aí o que é que acontece? Esse povoamento, o seu primeiro donatário, quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham muito interesse pelo Brasil, porque o objetivo era explorar o que aquela região tinha de riqueza. E o Brasil não se mostrou assim muito rico. Rico, eu estou falando no sentido deles chegarem e verem de cara o que podiam explorar. Não, eles tiveram 30 anos, Portugal pouco se importou para o Brasil. Depois foi que ele conseguiu ver o grande potencial que era o Brasil. Durante esses 30 anos, eles exploravam o pau-brasil. E depois eles descobriram que nossa terra era boa para plantar cana-de-açúcar. E começa essa exploração. Como Portugal disse, o Brasil é meu, o Brasil é meu, o Brasil é meu. O que foi que ele fez? Ele não queria, Portugal não queria gastar dinheiro. Eu falo como se Portugal fosse uma pessoa, né? Os portugueses, como não tinham dinheiro para explorar o Brasil, para dizer é meu, é meu, é meu, é meu, pegou e criou umas chamadas capitanias hereditárias, onde eles dividiram todo o Brasil em 15 grandes lotes e doaram a nobres portugueses, que eram chamados de donatários, e essa divisão era chamada de capitanias hereditárias. E foi na Bahia tinha 3 capitanias, a capitania de Porto Seguro, a capitania de Ilhéus e a capitania de Salvador, que é chamada Casa da Torre de Salvador. Aí o que acontece? Quem fica ali na região de Salvador é o donatário chamado Francisco Pereira Coutinho.
Aí ele pega e vai desenvolver ali na região da Barra, vai fazer um povoamentozinho. E quem vai viver ali são os jesuítas, que vêm com a ideia de catequizar os povos encontrados. Vão somar também aquele povoadozinho que vai lá em Salvador. Só que aí, essas capitanias hereditárias não deram certo. E aí, para substituir as capitanias hereditárias, o governo português mandou para cá os governadores gerais. E o objetivo desses governadores gerais era centralizar o poder no Brasil, criar tipo um reinado no Brasil, e esse foi chamado de governadores gerais. Esse governador tinha como objetivo expulsar outros países que tinham invadido aqui. Que quem invadiu primeiro o Brasil, inclusive a Bahia, só que foi expulso, foram os ingleses. Foram os franceses. Os franceses invadiram o Brasil, invadiram a Bahia, não tiveram êxito e foram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, de fato, eles conseguiram fixar moradia. Mais tarde, a gente vai ver invasões holandesas, mas eu falo daqui a pouco. E aí, o que foi que aconteceu? Esse governador-geral vinha para cá com o objetivo de expulsar esses invasores, que eram os franceses naquele momento, e depois eles tinham como objetivo povoar o Brasil e desenvolvê-lo. E esse primeiro governador foi chamado de Tomé de Souza, e tinha como objetivo fundar a primeira capital do Brasil. E qual foi a primeira capital do Brasil? Bahia, aqui, Salvador. Por quê? Salvador, devido à sua localização, segundo eles, era uma região que era de fácil proteção, eles tinham como proteger. A partir das invasões estrangeiras, começaram a criar fortes em Salvador para que ficassem vigiando e também ficassem ali protegendo as fronteiras por possíveis invasores. Então, esta terra foi propícia para formar a primeira capital do Brasil. Salvador é a terra de todos os santos, porque foi feita lá no dia 1º de novembro, que é dia de todos os santos. Aí nós temos, quem funda Salvador, lá em 1549? O governador Tomé de Souza, com esse objetivo de centralizar o governo do Brasil. Os franceses invadiram o Brasil porque, quando começou as grandes navegações e todos os países europeus saíam à procura de terras, os ingleses e os franceses, eles estavam brigando por território na chamada Guerra dos 100 Anos e não conseguiram entrar na corrida por território conquistados. Eles não conseguiram entrar na disputa atrás de territórios. E quando eles conseguiram se estabilizar e ir atrás de terras, já tinham donos, e aí eles invadiram esses territórios, inclusive o Brasil, os franceses vieram para cá. O que acontece? Eles foram expulsos, depois eles invadiram a Bahia, que foram logo expulsos, aí criaram logo fortes para expulsar possíveis invasores, invadiram Rio de Janeiro e depois invadiram o Maranhão, onde eles formaram no Rio de Janeiro a França Antártica e no Maranhão a França Equinocial. Mais tarde, já no século XVII, aí eu já estou falando do ano de 1600, precisamente em 1624, não precisa decorar a data, não precisa estar se preocupando com isso, eu só falo porque eu tenho um certo costume, né? Assim, eu falo tanto disso que eu sei até as datas, mesmo sem decorar. Em 1624, os holandeses invadiram a Bahia, a capital do Brasil. Mas por quê? Porque, neste momento, nós estávamos sendo dominados pelos espanhóis. Espanhóis já dominou o Brasil. Pois sim, os espanhóis governaram o Brasil na chamada União Ibérica. O rei de Portugal morreu. O rei não deixou herdeiro. Na verdade, ninguém sabe se Dom Sebastião morreu ou não. Ele sumiu, viu? Ele foi lutar numa guerra contra os mouros muçulmanos e, até hoje se espera Dom Sebastião. Não encontrou um pedaço de osso, não encontrou um olho, não encontrou um cabelo, não se encontrou uma perna do rei. Sumiu. O Dom Filipe II, que era o rei da Espanha, era sobrinho do rei de Portugal e se achou herdeiro do trono, foi lá, teve uma guerra com os portugueses, tomou o trono. Nós fazíamos parte de Portugal, logo ficamos sob o domínio espanhol. Nesse momento,
A Espanha proibiu qualquer negócio com a Holanda. Eles eram tretados. Espanha e Holanda, neste momento, eram tretados. Viviam uma treta. E aí, os espanhóis proibiram que a Holanda tivesse negócios com o Brasil, que era negócio certo. Ele participava do nosso comércio açucareiro. Eles refinavam o nosso açúcar ia grosso para Portugal, Portugal mandava para a Espanha refinava e comercializava na Europa. Quando eles foram proibidos de fazer isso, o que foi que eles disseram? Vamos invadir o Brasil. E aí eles invadiram a Bahia, que era a capital do Brasil, só que eles foram expulsos, eles ficaram aqui 1 ano. Depois eles invadiram Pernambuco, e lá em Pernambuco eles ficaram muito tempo, formaram até o Brasil holandês, né, lá com Maurício de Nassau. Mas aqui em nossa terrinha eles chegam em 1624 e são expulsos em 1625. Aqui na Bahia eles ficam apenas 1 ano, os holandeses. Pronto, continuemos a falar dessa nossa terrinha, desse nosso povo. É agora que a porca torce o rabo. Porque nós vamos falar de algumas revoltas que aconteceram no decorrer da nossa história. Muitas revoltas, por sinal, muitas professoras não tão quanto Pernambuco, né, gente? Pernambuco é revolta, Pernambuco é treta, Pernambuco é arretado. Na história do Brasil, o estado que mais enfrentou os governantes brasileiros foi Pernambuco. Mas nós somos baianos, né? E nós também temos nossas lutas e nossas guerras e nossas vitórias. Quero falar com vocês primeiro de uma guerra chamada de Conjuração Baiana. Acontece lá no século XVIII, já no final do século XVIII, 10 anos após a Mineira. A chamada Conjuração Baiana, foi um movimento de emancipação, ou seja, o objetivo era expulsar os portugueses daqui, o Brasil se tornar emancipado, formar uma república democrática, porque foi inspirado nos ideais republicanos norte-americanos, e nos princípios e nos fundamentos da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade. E aí eles é uma revolta popular, e também porque ele buscava o fim da escravidão, muito diferente da mineira, que a mineira foi uma elitista, foi feita pelos ricos, não desejavam o fim da escravidão. E a baiana, eles desejavam o fim da escravidão, até porque foi uma revolta republicana, baiana, em que desejava o fim da escravidão e uma revolta popular. Essa revolta era também conhecida como Revolta dos Búzios e Guerra dos Alfaiates. Por quê? Porque um dos líderes foi João de Deus, um alfaiate. Aí nós tivemos alfaiates, ex-escravos, muita gente participando dessa revolta, que não chegou a acontecer. Ela ficou apenas no campo da conspiração, porque quando a elite baiana soube, sufocou, prendeu os líderes, matou outros, e assim acabou essa revolta. Essa revolta começou porque eles começaram. Aí tinha alguns intelectuais, como Cipriano Barata, que mais tarde ele vai morrer numa revolução lá em Pernambuco. E aí o que foi que aconteceu? Eles começaram a fazer panfletos, inclusive. A bandeira que foi criada na Conjuração Baiana, ela é muito parecida com essa nossa bandeira atual da Bahia. Foi criada lá ainda no século XVIII, na ocasião da Conjuração Baiana. E eles falam assim: povo baiense, queremos uma Bahia livre, vamos nos unir, vamos expulsar os invasores daqui. E eles começaram a fazer panfleto para mobilizar a população baiana a lutar contra os portugueses. Mas aí eles foram descobertos e foram castigados. A Conjuração Baiana talvez seja uma das mais importantes revoltas que tem acontecido no Brasil no século XVIII, na ocasião do Brasil colônia, porque foi uma revolta de cunho popular que buscava transformar as estruturas do Brasil, acabar com a escravidão, criar uma república democrática e uma sociedade livre e justa. Essa foi a nossa revolta. Ela também, se vocês ouviram falar dos Irmãos Vinagres, também foi um dos líderes. Tinham vários líderes, né? E aí é bom vocês lembrarem que foi uma revolta que teve muita participação dos negros, por isso que também é chamada de Revolta dos Búzios. Depois, quando Dom Pedro
quando Dom Pedro I foi embora, nós tivemos no Brasil a chamada Revolta dos Malês. Que revolta era essa? Lá na ocasião da nossa primeira Constituição, ainda com Dom Pedro I, ele declarou, era constitucional isso, que no Brasil tinha uma religião oficial que era o catolicismo. E aí, nós tínhamos uma gama de negros que professavam a fé muçulmana. Esses seguidores, esses islâmicos, eles são chamados de malês, por ele vir da região do Malê. Aí o que é que acontece? Eles começaram a lutar porque eles eram massacrados, eles eram perseguidos, porque eles eram muçulmanos islâmicos, numa sociedade que era extremamente católica, que todos aqueles que não professavam o catolicismo, eles eram perseguidos. E aí eles começaram uma luta armada contra essa exploração, contra essa forma de política brasileira, e também queriam a separação de Portugal. A revolta dos malês durou apenas alguns dias, só que aí os negros foram pegos, foram mortos, foram mandados embora, exportados. Eles foram exportados para o seu país de origem, e assim acabou essa grande revolta, que é chamada também Revolta dos Negros, porque foi a revolta de negros muçulmanos. É tanto que alguns historiadores falam deles como fazendo alusão a uma revolta de independência que aconteceu no Haiti, que o Haiti era dominado pelos franceses, e aí eles fizeram a revolta dos negros. E aqui foi uma revolta assim, de grande participação negra, assim, de líderes participando, todos negros, revolta dos malês. Nesse período também no período que a gente conhece como Brasil Regência, nós vamos ter uma revolta chamada de Sabinada. Era interessante essa revolta, porque neste momento nós vamos ter várias revoltas no Brasil. Nós vamos ter a revolta dos malês, a farroupilha, a sabinada, que é na Bahia também. Nós vamos ter a balaiada e a cabanagem. E aí os baianos foram convocados a lutar contra os farrapos, lá no Rio Grande do Sul. Eles se recusaram a lutar contra os conterrâneos, lá no Rio Grande do Sul. E aí eles fizeram uma revolta para formar uma república temporária no Brasil. É isso que eu acho interessante nessa revolta. Interessante assim, bizarro, né? Eles queriam fazer uma revolta, lá vai, uma república temporária. Por quê? Eles eram contra Portugal, mas não era contra Dom Pedro II, que era o herdeiro de Dom Pedro I. Eles disseram, nós vamos fazer, porque o Francisco Sabino, que é o líder dessa revolta, por isso que esse nome Sabinada, ele era monarquista. Ele, inclusive, jurou fidelidade a Dom Pedro II, que era uma criança, né? E aí ele pegou e disse assim, nós vamos formar uma república temporária até Dom Pedro II atingir a maioridade. Quando ele se tornar imperador do Brasil, a gente volta a ser monarquia dominada por Portugal. É isso que eu digo a vocês, que eu acho bizarro nessa revolta aqui, na Sabinada. E aí nós vamos ter, lá no século XIX, aquela tática que eu digo a vocês, de somar os dois primeiros números com mais um, nós vamos ter aqui na Bahia o quê? A Guerra de Canudos. Lá aqui em Canudos, na Bahia, onde a gente conhece, perto de Euclides da Cunha, lá no século XIX, aconteceu uma grande guerra. Por quê? Nesse período, a gente vivia no Brasil a chamada Primeira República, a República dos Coronéis, o coronelismo, a República do Café com Leite, assim, onde o povo era massacrado de todas as formas. Nada parecido com hoje. E aí o que aconteceu? Vai surgir no Ceará, lá em Quixeramobim, um homem chamado de Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele começa a pregar contra a República. Aí ele foi taxado por alguns de monarquista, já que ele era contra a República, porque a República veio trazer também um monte de problemas, porque mudou-se a nomenclatura, mas não mudou-se as práticas. E aí o que aconteceu? Ele saiu, ele deixou a barba crescer, pegou um cajado, vestiu uma túnica e saiu sertão afora. Ele reunia com o povo, rezava com o povo, porque o sonho dele era ser padre, mas não conseguiu ser. Construiu um cemitério, construiu
construía uma capela e saía nos povoados. Como naquele momento o coronel era tudo, você tinha, é tipo um faraó do Egito, sabe? A pitonesa de Tebas. Estou falando da novela das 8, isso mesmo. Sou noveleira? Sou mesmo. Quem quiser que me critique, sou dessas. E aí o que aconteceu? Ele chegou aqui ao redor do rio Vaza Barris, aqui na Bahia, e formou um arraiá de Belo Monte, onde eles lutavam contra a miséria e a opressão sofrida pelos coronéis. E isso mesmo, aí formou os Canudos, isso atingiu os governantes, que acabou destruindo, isso aí foi a Guerra de Canudos. E aí eu vou falar para vocês, a Guerra de Canudos, a Guerra lá dos Carnudos, foi um momento assim, de massacre aos trabalhadores, àqueles que enfrentam o poder dos coronéis. Euclides da Cunha, que era um jornalista do Rio de Janeiro, veio para cá cobrir a guerra e escreveu o livro Os Sertões. E aí, minha gente, nossa aula de hoje, né, está acabando. Na próxima aula eu vou falar sobre a independência da Bahia e mais algumas cositas. Espero que vocês continuem estudando, espero que vocês sejam vitoriosos, determinados e persistentes, que é assim que a gente chega à vitória, é persistir, persistir, persistir. Até mais. Meu povo, você pode tirar um print também.